Graça e paz. Amém. Vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus. Em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40. Os textos que nós temos usado como base para esse ensino sobre o amor. Mateus 22, do 36 ao 40. E também 1 João 4, do 7 ao 11. Vou estar lendo aqui. Mateus 22, 36 ao 40 diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 1 João 4, do 7 ao 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém? Um trecho aqui que destaca para mim nesse momento é para que por Ele vivamos. Então, uma das coisas que nós vamos falar sobre o amor é que o amor, quando nós praticamos o amor, quando nós obedecemos esse mandamento que nós acabamos de ler, de amar, amar a Deus, amar ao próximo, uma das coisas é isso, é que através de nós, outros recebam vida, recebam algo de Deus, algo que produz vida. Você pode ser um canal de reconciliação, um canal de perdão, um canal de gratidão na vida de pessoas que estão ali presas na murmuração, ou presas no ódio, na mágoa, no ressentimento contra outra pessoa. Nós somos chamados, irmãos, para amar. E amar significa, dentre outras coisas, promover esta vida. Ser aquele que pacifica, ser aquele que reconcilia, ser aquele que une, ser aquele que traz alegria naquele lugar, que transforma a tristeza em alegria, que possibilita a pessoa enxergar a mesma situação de uma outra forma, de uma forma mais paciente, de uma forma mais pacífica, de uma forma mais bondosa. Então nós fomos chamados para amar, e amar significa, resumidamente, dedicar. Amar é dedicar tempo, energia, dedicar recursos, tudo que você possa oferecer com a sua vida em favor dos outros e sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus que nós estamos estudando aqui. É o amor onde a palavra original é o ágape, é o amor de Deus, esse amor que entrega, é o amor que sacrifica, é o amor de Deus que deu o seu Filho unigênito para que por Ele nós vivamos. E da mesma maneira o Senhor nos chama para amarmos uns aos outros. Em essência é dar a nossa vida também em favor dos outros. Assim como Ele deu a vida por nós, Ele nos chama para também nós darmos a vida em favor dos outros. Amém? Amar é dedicar tempo, energia e recursos em favor dos outros, sem visar qualquer benefício pessoal. João 15, 12 e 13 confirma isso dizendo: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aleluia! Então, é o que o Senhor tem nos chamado, nós amarmos, dar a nossa vida, porque é isso que Ele fez por nós. É nesse caminho que Ele tem nos chamado. E a palavra de Deus, ela diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, no finalzinho, ele diz assim: E eu lhe mostrarei o caminho mais que excelente. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós temos ali um capítulo inteiro falando sobre
o amor, né? Fala até, inclusive, que eu posso ter todos os dons, posso ter o dom de profetizar, eu posso falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada me aproveitará. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma definição de amor para a gente deixar isso bem claro aos nossos corações. É um tempo em que nós temos buscado aqui, irmãos, de nós realmente regar o nosso coração com a palavra de amor. Regar o nosso coração com tudo que Deus fala a respeito do amor, né? Algo que seria impossível falar aqui em poucas ministrações, porque se nós lermos a Bíblia, se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos entender ali que a maior essência do Evangelho de Jesus é o amor. Então, eu creio que o tema que você irá encontrar com a maior quantidade na palavra de Deus é o amor. Então, é o maior assunto da Bíblia, é a maior essência do Evangelho, é aquilo que é o mais importante para Deus e que resume toda a lei, todos os profetas, é a prática do amor, né? Então, o amor é um sacrifício pessoal em favor de outro, incondicional, que não espera em troca nenhuma contrapartida ou vantagem pessoal, direta ou indireta, que não procura os próprios interesses, mas sim o de verdadeiramente promover vida, né? Promover bem-estar, promover socorro ao próximo. É dar a nossa vida para que, por nós, outros vivam. É pagar a conta que a gente não fez, sem se basear no mérito ou no merecimento, mas sim no amor que Deus teve e tem por nós, né? Aquilo que Deus fez por nós. Ele não pagou a nossa dívida, uma dívida que Ele não fez, uma dívida que não era dele, mas Ele veio e pagou a dívida que era contrária a nós, para que nós fôssemos livres, para começar de novo, para começar novamente. E às vezes, irmãos, Deus coloca oportunidade para nós fazer isso em favor de outras pessoas, pessoas que estão ali enforcadas, endividadas. E Deus coloca oportunidade para a gente emprestar, para a gente dar, né? A palavra de Deus fala, né? Dá àquele que pede, empresta, não dê as costas àquele que pede emprestado. Né? E às vezes Deus coloca oportunidades. É claro que em cada momento, em cada situação, irmãos, não só em situações em que envolve dinheiro, nós precisamos ter a direção do Senhor ali, o discernimento daquela situação, né? Mas via de regra é o que a palavra diz. Se você tem dúvida, coloque a palavra em prática. Se o Senhor não te deu ali um direcionamento específico, em uma situação específica, às vezes que uma pessoa tem que passar por algo, um processo que Ele está fazendo na vida dela, se Deus não te deu a palavra, essa é a exceção. A exceção é quando Deus te dá um direcionamento específico, não que seja contrário à palavra, mas que seja ali um direcionamento que vai caminhar junto, mas que não vai resolver o problema daquela pessoa através de você, né? Mas se não tem um direcionamento específico, é o que a palavra diz e ponto. Não tem vírgula, não tem mas, não tem talvez, né? Os próprios judeus, eles tinham dificuldade em colocar em prática algumas palavras da parte do Senhor, né? Como aquelas onde o Senhor ele falava que a cada 7 anos era para perdoar todas as dívidas, né? Daqueles que estavam devendo, ou no jubileu também ali, palavras específicas. E aí eles tinham sempre ali uma forma de querer dar um jeitinho para escapar daquela lei, né? daquele momento onde haveria ali o perdão das dívidas. Mas o Senhor, Ele nos chama, irmãos, para amar e quem sabe realmente ajudar alguém num momento desse, né? Uma situação como essa que pode acontecer e que ali você pode, olha, eu te empresto em nome de Jesus, né? E desejo que você saia dessa situação. Quem sabe, né? O Senhor coloca uma oportunidade dessa diante de nós, irmãos. E essas são as oportunidades que nós temos de falar do nome do Senhor, de dar o nosso bom testemunho, de ser a luz do mundo, aquele que promove vida, aquele que promove socorro. Imagina você ser visto pelas pessoas ou por alguém como um porto seguro, como alguém onde ele possa buscar refúgio, uma árvore. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para sermos árvores frutíferas. E a árvore, ela serve também de sombra para aqueles que estão cansados, né? É uma árvore frutífera, um fruto que produz líquido e produz alimento para aquele que está com sede, aquele que está com fome. Você foi chamado para ser um canal de bênção. Você foi chamado para transbordar. A palavra de Deus fala que Ele nos abençoa com toda sorte de bênção,
nas regiões celestiais, mas também ele disse que ele abre as janelas do céu para que ele derrame sobre nós uma bênção sem medida, para que dela nos venha a maior abastança. Ele também diz na sua palavra que ele nos dá ampla suficiência para que a gente venha superabundar em toda boa obra, como está escrito, deu aos pobres, né? Ele dá aos pobres, ele nos chama para transbordar, para dar aos pobres. Em nome de Jesus, tome posse dessa posição, desse lugar que o Senhor tem para nós de amar, de dar, de abençoar, de ser solução, de ser um canal de bênção na vida de uma pessoa, de ser luz no mundo. Amém? Foi assim que o Senhor nos chamou, foi assim que Ele fez por nós, né? Ele deu a vida para que por Ele nós vivamos, né? Então, espalhe, dê aos pobres, né? Como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes também, lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar, irmãos, vai voltar, vai multiplicar, porque essa é a forma de Deus trabalhar. Essa é a justiça de Deus que opera tanto naqueles que creem, como naqueles que não creem. A lei da semeadura que nós tanto falamos, né? Mas hoje, eu gostaria de também compartilhar com os irmãos um aspecto e um ingrediente que também é fundamental, trabalhando junto com o amor, né? Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 23 e 24, que diz assim: paz aos irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Quero falar aos irmãos, à igreja, sobre o amor com fé, que é uma dupla assim imbatível. O amor, nós falamos agora das definições, que é o sacrifício, que é a entrega, que um exemplo desse amor, desse significado que a gente trouxe agora, é o amor de um pai por um filho. O amor de um pai, de uma mãe por um filho. Ele dá a vida, literalmente, né? Ele trabalha para comprar alimento. Ele sai de casa, ou a mãe fica cuidando, abaixa, levanta, troca de roupa, dá banho, leva na escola, dedica tempo, né? É exatamente o significado ali, dedica a vida, os seus recursos, a sua energia, dedica o seu tempo, tudo que você tem, você dedica para uma pessoa que nasceu ali de você ou que você adotou, mas que literalmente você dá a vida. Esse é o amor de Deus que é revelado em pinceladas através de nós mesmos, nas nossas vidas, nas experiências que a gente vive nessa terra, as experiências que Deus proporciona, porque quem nos dá filhos é Ele, né? Quem coloca pessoas que precisam de ajuda na nossa frente é Ele. E Ele nos dá a oportunidade, então, para conhecer esse amor e praticar. E é praticando que você vai conhecendo. É praticando que você vai se aperfeiçoando, né? Então, o amor de pai e mãe exemplifica muito bem o significado do ágape, que é esse significado que nós falamos, de alguém que dá a sua vida em favor, né, dos seus amigos, que dedica o tempo, que faz sacrifício pessoal. Quantas mães, quantos pais, irmãos, já sacrificaram carreiras, sacrificaram projetos, sacrificaram sonhos para cuidar dos seus filhos, em favor dos seus filhos, né? Vamos olhar para a palavra de Deus, Maria, José, ali que fizeram tudo, pararam tudo, mudaram de cidade, tudo em favor do Senhor Jesus ali, bebê, criança, adolescente, jovem. E olha o que aconteceu, por causa do sacrifício deles. O Senhor, Ele pôde desenvolver ali a sua vida e desenvolver o seu ministério que nos alcançou e que nos salvou. Então olha quanta honra, quanta glória esses irmãos, eles trouxeram para eles, por eles terem escolhido amar, por eles terem escolhido dar a vida por alguém. Então eu creio que a definição de amor, trazendo tudo isso que nós trouxemos aqui, fica claro para o nosso coração. E nós temos muitos exemplos de pessoas lá fora
que praticam esse amor, mesmo sem ter a fé. Que praticam o amor, que dão a vida pelos seus filhos. Quantos não são os pais que têm filhos em condições especiais, que é uma entrega absurda, irmãos. É absurda a entrega de uma mãe ou de um pai que tem filhos em condições especiais, que tem que carregar no colo todas as vezes, mesmo sendo adultos, né? Crianças por dentro, adultos por fora, né? Com corpos de adultos. E eu conheço pessoas assim, tenho exemplos na minha vida, né? De pessoas que exemplificaram o amor de uma forma que não precisava falar nada. Você olha e você sabe o que significa o amor. Mas tem algo aqui na palavra de Deus que o Senhor nos traz para o nosso crescimento, para o nosso benefício. E eu tenho plena convicção de que isso que o Senhor tem nos trazido agora, Ele deseja trazer para todos lá fora, inclusive as pessoas que não têm fé, para que elas também pudessem usufruir disso que Deus Ele dá para cada um de nós, que é o amor com a própria fé, é o amor com a fé. Essa palavra que nós lemos aqui. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher que ela demonstrou tanto amor como fé. E aí nós vemos que ela viveu um grande milagre na sua vida. E é isso que o Senhor Ele tem para cada um de nós. Quando nós unimos o amor, a motivação correta, o sacrifício pessoal em favor de outro, e nós acrescentamos a fé necessária para que aquilo que você deseja que aconteça para a pessoa que você ama realmente aconteça, você viverá o seu milagre. Infelizmente, há muitas situações onde há o amor, há o desejo do fundo da alma, né, de alguém para que uma pessoa que ela ama vença na vida ou saia de uma situação difícil. E aquilo não acontece. Porque além do amor, em alguns casos, irmãos, ou em muitos casos, ou digo mais, em todos os casos, a fé, ela fará toda a diferença para mudar uma situação, porque a fé, irmãos, ela move os céus e a terra. A fé te leva para o sobrenatural. A fé, ela te leva a sair da esfera natural, onde você depende unicamente dos recursos naturais, que nem sempre vão atender às suas necessidades, porque nem sempre elas podem atender. Tem momentos em que elas não querem atender. Mas tem situações onde, mesmo onde há muita boa vontade, não há poder para fazer coisas que só Deus pode fazer. Mas a fé nos leva na atmosfera celestial. A fé nos leva onde Deus opera. A fé nos leva onde a mão de Deus age. E aí não há impossíveis. Nesse lugar não há impossíveis. Então eu creio, irmãos, que nós temos esse grande benefício de conhecer Deus, de conhecer a revelação que vem do Espírito e que te faz crer no impossível, no sobrenatural. Então é isso que eu quero trazer aqui nesse momento, através do exemplo dessa mulher. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 21 e 28, diz assim: tendo saído Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Todavia, ele não lhe respondeu palavra. Chegando os seus discípulos, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, ela, aproximando-se, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: assim é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, nós vemos nessa passagem o amor. Onde está o amor aqui? Está nessa correria que essa mulher fez. Ela correu, ela foi atrás de Jesus. Ela clamou, clamou e clamou. E ela disse assim: primeiro ela reconheceu Jesus como Senhor. Ali ela já demonstrou fé, mas eu quero falar do amor primeiro. Ela correu, ela clamou, e ela falou assim: Senhor, tem compaixão de mim.
Não era ela que precisava diretamente do milagre, era a filha. Mas doeu nela. Ela deu a vida dela para ela. O problema da filha era o problema dela. Ela deu a vida em favor da filha. E ela clamou, e ela correu, ela fez tudo o que ela podia fazer, indo atrás do Senhor Jesus para clamar pela filha. A filha não estava com ela ali. Eu nem sei onde a filha estava. Eu nem sei se a filha queria. Mas eu sei que essa mulher, ela fez tudo. Ela deu a vida em favor da sua filha. Mas ela, irmãos, ela acrescentou algo que fez a diferença no caso dela. Quantas e quantas pessoas na época de Jesus não poderiam estar na mesma situação que a filha? Quantas pessoas lá em Tiro e Sidom poderiam estar em situações até piores que a filha? E por que talvez só ela viveu esse milagre? Só ela pôde contemplar a cura da sua filha e não os outros? Porque Deus ama menos os outros? Porque Deus ama mais a ela? Irmãos, nós vimos nesse próprio exemplo. O Senhor Jesus, quando ela falou, Ele não respondeu palavra. Ele deixou ela falando. Mas não porque não houve amor. Deus é amor. O Senhor Jesus andava e fazia tudo, tinha um propósito. Mas o Deus Ele quer. Qual é a vontade de Deus? Está escrito lá em Timóteo. A vontade de Deus é esta: que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Nós não podemos nos basear nos achismos. Ah, porque Deus ama, porque Deus não ama, porque Deus acha, porque Deus... O Senhor, Ele se revela através da sua palavra. A vontade de Deus é essa: que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Ele ama o mundo. A Bíblia diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que por Ele, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa mulher demonstrou amor, mas ela acrescentou algo que foi o diferencial para ela. Ela acrescentou a fé. Ela acrescentou a fé. Ela amou, ela se humilhou, por amor ela correu atrás, por amor ela clamou, por amor ela não se calou, por amor ela não desistiu, por amor ela foi até o fim. Como diz até em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E muitas vezes, irmãos, nós não caminhamos na fé. Temos o amor, mas não temos a fé. E por que eu digo isso? Tem uma palavra aqui que essa mulher ela disse para o Senhor, que foi algo até que Deus falou comigo através da minha esposa, da Sara, uma ministração que Deus deu a ela. E a palavra de Deus aqui, ela diz que essa mulher, quando foi falar com Jesus, ela falou assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela falou uma palavra que nos remete a estado e não a algo permanente. Ela não disse minha filha é uma endemoniada, mas a minha filha está. E muitas vezes quando a gente fica nervoso, até com os nossos filhos, muitas vezes fala: porque você é preguiçoso, porque você é isso, porque você não faz nada, porque a gente coloca, irmãos, palavras permanentes muitas vezes sobre situações e sobre pessoas, e a gente deixa aquelas palavras trabalharem, a gente não anula elas com outras palavras ou com uma confissão de perdão, uma humildade ali. A gente lança palavras, irmãos, e a gente nem percebe. Só que palavras são sementes. E quanto mais você falar a mesma palavra, além de ela ser semente, ela é a água que rega. E ela vai dando crescimento àquela palavra. Então você pode ter o maior amor do mundo, mas se você não tiver sabedoria, o resultado que vai vir não vai ser o resultado que você deseja, por mais que você ame. Essa mulher, ela tinha amor, mas ela tinha fé também. Ela entendia que aquele momento, aquela circunstância, aquilo que os olhos dela enxergavam, pelos olhos da fé, era temporário. Mas aquilo que Deus iria fazer, seria aquilo que seria permanente, seria eterno. Então, irmãos, ela disse: a minha filha está. E nessa mesma semana que essa palavra veio a mim, eu recebi uma mensagem de um homem, perguntando algumas coisas sobre a casa de recuperação, e aí ele falou uma frase, falando do filho,
E ali eu entendo, né? Eu já acompanhei alguns casos e realmente a família sofre muito. Os pais sofrem muito, eles minam as forças ali por conta de um filho que está em uma situação de dependência química. Mas a palavra desse homem, eu creio que, como eu falo, não por maldade, não por falta de amor, mas por não conhecer a fé. Não conhecer isso que nós temos aprendido, o poder da palavra, o poder da autoridade de um pai, de uma mãe. E aí ele me perguntou da seguinte forma: eu fiquei sabendo do trabalho, a recuperação de drogados. Então ele já coloca um rótulo ali, ele chama uma pessoa de drogada. Ele não coloca ali que ele está drogado ou que ele está passando por um momento difícil. Ele é um drogado. Olha o peso disso, irmãos, olha o rótulo disso. Quando a palavra de Deus nos chama de bendito, de amado, de santos, um pai, né, sem ter o entendimento, e eu não estou julgando ele, estou colocando aqui apenas um exemplo da fé que é necessária para nós vivermos aquilo que nós desejamos, o milagre que nós desejamos, drogado. Essa mulher, ela não falou assim, a minha filha é uma endemoniada, não. Ela está horrivelmente endemoniada. Então, irmãos, que o Senhor venha nos trazer luz sobre isso, para que nós venhamos realmente colocar fé, juntamente com o amor que nós temos. Então, mude a palavra. Em vez de falar palavras de maldição, declare palavras de bênção. O meu filho está passando por tal situação, mas o meu filho é um filho de Deus, ele é um abençoado, ele é uma bênção que Deus me deu, ele é a herança do Senhor. Declara a palavra de Deus sobre a história dos seus filhos, a história das pessoas que Deus tem colocado diante de você. Declara, gera isso no mundo espiritual, com palavras de Deus, com as sementes de Deus, e não com as sementes que o inimigo tenta colocar na sua mente. E você fala, você descarrega ali, sem perceber. E quando você vai falar, o exemplo, estou falando muito disso, dos filhos para outras pessoas, você fala aquilo de novo, que o seu filho é isso, que o seu filho não trabalha, que o seu filho... Sabe, irmãos, é tempo de nós despertarmos. A palavra de Deus, ela diz isso. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, para concluir, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Amém, irmãos? É tempo de despertarmos do sono e de nos revestirmos das palavras que Deus nos dá, e não das palavras que o inimigo coloca na nossa mente. Nós temos feito isso muito, irmãos. Ficamos nervosos e acabamos falando aquilo sobre as pessoas que nós mais amamos. E aí, se a gente não anula aquilo, se a gente não reverte isso, trazendo a palavra de Deus sobre eles, o futuro chega, o dia chega, e você se depara com uma realidade que você não gostaria. Não porque você não amou, mas porque você não vigiou naquilo que você fez e que não deveria fazer, ou aquilo que você não fez e deveria fazer, que é realmente gastar tempo ali orando pelos seus filhos, gastar tempo ali lendo a palavra com eles, gastar tempo declarando e profetizando aquilo que Deus diz a respeito do ser humano, mas que você pode remeter a eles, porque a responsabilidade é sua. Foi você que gerou, foi você que trouxe. Nós não somos responsáveis em cuidar, em alimentar, nós somos responsáveis também em declarar sobre eles as palavras que Deus deu ao homem, aquilo que Ele confiou a nós. E então nós seremos um canal de bênção. Nós seremos aqueles que amam e amam com toda a sabedoria que Deus dá para o homem. E assim, irmãos, nós vamos viver milagres como aquela mulher cananeia, que era uma mulher improvável, uma mulher estrangeira. Então, irmãos, não há condição aqui que limite que esta bênção
vai ser só para um ou para outro. Aquele que tiver amor e tiver a fé no Senhor Jesus, ele vai viver um milagre como essa mulher viveu. Né? Finalizando esse texto diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então essa é a palavra, irmãos. Desperte do sono. Tire da tua rotina algumas coisas que você só está alimentando a carne e essas coisas que nós falamos por último. E pensa, o que eu posso fazer para melhorar a minha família? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a vida da igreja? O que eu posso fazer para melhorar a vida do lugar onde eu estou? Isso é a essência do amor. É dar a sua vida. É dedicar o seu tempo, sua energia, seus recursos em favor do outro. Então é mais ou menos isso que falamos aqui hoje. Espero que você tenha entendido e que o Senhor nos abençoe, nos conduza. Até uma próxima. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse tempo mais uma vez em que pudemos meditar, Pai, nisso que o Senhor tem trazido ao nosso coração, de adicionarmos ao amor a nossa fé. A fé que se baseia não naquilo que nós vemos, mas naquilo que o Senhor diz, na Tua palavra, e pegar as sementes que o Senhor tem nos dado e lançá-las a todos, aos da nossa casa, aos de fora, lançar, Pai, a Tua palavra, e não mais, Senhor Deus, abrir a nossa boca para profetizar aquilo que o inimigo muitas vezes coloca na nossa mente, Pai, para olharmos as circunstâncias e reforçarmos aquilo que estamos vendo, declarando palavras permanentes, como que palavras que não dão espaço para mudança, não dão espaço para alteração, mas que possamos, Pai, substituir palavras como para estar, palavras temporárias, enquanto nós cremos que o Senhor tem recebido o nosso clamor, mesmo que o Senhor, Pai amado, se silencie, assim como o Senhor se silenciou diante dessa mulher por um tempo, mas nós vemos na Tua palavra, Pai, e nós podemos crer que se nós clamarmos e nós perseverarmos e não desanimarmos, e nós cremos, declarando a Tua palavra na circunstância contrária, na vida das pessoas que nós amamos, nós veremos, Pai, o milagre, nós veremos a libertação, nós veremos a cura, nós veremos a salvação daquele que nós amamos. Porque nada é impossível para Ti, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida da mulher cananeia, assim o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, por poder ter acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria que vem do alto, a essa revelação que vem do Teu coração para nos dar, Pai, munição para vencer esse mundo, para vencer, Pai, os problemas, para vencer a batalha da vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos conduza, Pai, ao arrependimento, para vivermos, Pai, com amor e com fé, e não mais gastando tempo e nos distraindo com tantas coisas que esse mundo nos dá para alimentar tão somente a nossa carne, enquanto muitos dos que nós amamos estão morrendo à nossa volta, enquanto nós estamos dormindo, distraídos. Mas a Tua palavra nos chama para despertar do sono, porque a noite vai acabar, esse dia vai acabar, esse mundo vai acabar, mas o Senhor virá nos buscar, mas aqueles que estiverem preparados como azeite na botija, Pai. Por isso, Senhor Deus, traga, Pai, luz ao coração da Tua igreja e do Teu povo, para que a gente venha despertar, nos posicionar e arregaçar as mangas e trabalhar em prol, Pai amado, daqueles que estão à nossa volta, semeando a Tua palavra, declarando, orando, jejuando, buscando o Senhor, Pai, para fazer a diferença nesse mundo, ser um canal de bênção. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez e está fazendo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos.